Estatuto da Igualdade Racial. Primeiro, chamar o deputado federal Luiz Alberto, do PT da Bahia. Após a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, como é que o senhor avalia a questão racial no parlamento? Olha, na verdade, a aprovação do Estatuto, que foi uma longa batalha aqui no Congresso, nós vencemos uma etapa importantíssima no debate de políticas públicas de promoção da igualdade racial no nosso país. O Estatuto, que foi iniciativa do senador Paulo Paim, ele não foi aprovado naquilo que a sociedade e os movimentos sociais negros esperavam, queriam, desejavam, necessitavam. Mas foi um avanço por conta de que se colocou questões que são fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas, ou colocou à disposição do Estado brasileiro instrumentos legais para promover ações de políticas públicas de ação afirmativa, de promoção da igualdade racial. Portanto, foi uma vitória muito grande. O desafio agora é o governo brasileiro regulamentar aquilo que precisa ser regulamentado para dar efetividade ao Estatuto da Igualdade Racial. Certo. O senhor é presidente da Frente Parlamentar Mista pela Igualdade Racial em Defesa dos Quilombolas. Quais os principais entraves dessa frente aqui no Parlamento? Olha, primeiro que essa agenda da questão racial, ela é diferente do que muitos imaginavam, que era só políticas na área cultural, saúde. Ela se agudiza no momento que se revelam outras questões que dizem respeito aos interesses e os direitos das populações negras e quilombolas. Diria aqui o caso específico das comunidades quilombolas, que trata de uma questão que o Brasil ainda, no pleno século XXI, não superou. A questão da propriedade fundiária. A terra no Brasil ainda é um instrumento de poder. Então, os grandes conflitos que ocorrem no nosso país revelam isso. Aqui na Câmara dos Deputados, em particular, nós vivenciamos cotidianamente as ações da bancada ruralista, que são parlamentares, grandes proprietários de terra no país, e que desenvolve uma ação sistemática para inibir, impedir, cercear o direito dessas comunidades quilombolas e, por extensão, as comunidades tradicionais como um todo. Então, esse é um dos grandes desafios que nós enfrentamos. Daqui só um exemplo. O Código Florestal, da forma que ele foi aprovado na Câmara, foi para o Senado e voltou de alguma forma mais agravado ainda, não é? Atinge essas comunidades tradicionais e comunidades quilombolas. A questão, por exemplo, da possibilidade de se aplicar a cultura do camarão, chamada cassinicultura, em áreas de manguezais. Isso vai bater de frente com os interesses, os direitos, a vida digna de comunidades de pescadores, de marisqueiras que se cruzam com essas identidades quilombolas. Então, isso é um exemplo, né, dos desafios que nós temos aqui pela frente. Portanto, esses desafios devem ser superados no sentido de também fortalecer o movimento social negro para que entenda que essa agenda ela precisa ser enfrentada com bastante vigor. O senhor recentemente participou da reunião preparatória em Nova York para a cúpula global do Parlamento Pan-Africano e parlamentares da diáspora africana. Qual o significado e quais são as principais perspectivas dessa reunião? Olha, primeiro eu fiquei muito, eu diria assim, feliz com essa reunião e, ao mesmo tempo, percebendo a perspectiva de haver uma articulação da diáspora com aquelas preocupações que os africanos do continente e dos diversos países têm. Essa reunião que foi promovida pelo Parlamento Pan-Africano, que é um organismo constitutivo da União Africana e que convocou parlamentares da diáspora. Eu estive, o único da América Latina e do Caribe que esteve presente fui eu. Tinha um outro parlamentar também da Europa, da Polônia, e que se tirou uma série de diretrizes e orientações que vai nortear a construção desse encontro global que vai acontecer na África do Sul em maio deste ano. Uma questão que foi bastante discutida e não polemizada, mas bastante aprofundada é a necessidade
de que os parlamentares na diáspora tenham mais informação sobre a África, sobre a sua agenda de desenvolvimento, enfrentar desafios que muito semelhantes com o que nós enfrentamos aqui com jovens negros, por exemplo. Há um dilema hoje na África, que é a migração de jovens negros que ficam no dilema de continuar na África com uma perspectiva de desenvolvimento que é difícil, que não se realiza de forma rápida, e migrar para outros países para procurar uma vida melhor. E isso, evidentemente, que tem um impacto muito grande nas possibilidades de desenvolvimento desses países. Até porque esses jovens, muitos deles são jovens que tiveram acesso à universidade, não só em países africanos, mas também fora de lá, e que se vê premido em aplicar os seus conhecimentos fora da África. Portanto, perde o continente africano. Essa é uma agenda que vai estar colocada no Encontro Global na África do Sul em maio. E a outra questão é como os parlamentares da diáspora podem contribuir nesse debate. Dou aqui o exemplo do Brasil. A partir do governo Lula, o presidente Lula e o governo brasileiro assinaram vários acordos de cooperação entre o Brasil e vários países africanos. Como os parlamentares brasileiros podem contribuir para dar efetividade a esses acordos de cooperação nas diversas áreas do conhecimento, seja na área tecnológica, na área da saúde, na área da educação, da agricultura familiar principalmente, na questão da mineração, da energia, enfim. Então é uma agenda extremamente rica que nós vamos debater na África do Sul, e ao mesmo tempo eu fui instado a assumir uma responsabilidade de mobilizar os parlamentares na diáspora, não só do Brasil, mas da América Latina e do Caribe, para que nós possamos fazer um grande esforço coletivo para construir uma agenda comum entre os nossos interesses aqui nas Américas, particularmente América Latina, Caribe e o continente africano. Esse é o desafio e foi o grande resultado, vamos dizer, desse encontro em Nova York. Deputado, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial está terminando uma espécie de pesquisa sobre os projetos de lei que têm a ver com a questão racial na casa. E nessa pesquisa o senhor aparece como um dos deputados que mais propôs projetos de lei para promover os direitos da população negra. Como é que é ser um parlamentar que luta pelos direitos das minorias, em especial da população negra, no Congresso Nacional Brasileiro? Olha, primeiro, eu não conceituo essa população como minoritária. A maioria da população brasileira, e provavelmente essas minhas iniciativas têm a relação com a minha história de militância do movimento negro, né? Eu sou um parlamentar que vem de uma escola de militância do movimento negro, portanto é uma agenda central na minha atuação política aqui no parlamento. Eu tento, na verdade, fazer uma leitura de que os vários aspectos da vida econômica, política e social do Brasil se cruzam com a agenda racial. Eu hoje faço parte de uma comissão que aparentemente não tem nada a ver com a questão sobre a Comissão de Minas e Energia, mas nós temos vários empreendimentos na área de infraestrutura energética que, em sendo implantados, eles impactam muito fortemente nessas comunidades, principalmente as comunidades tradicionais, e aí entra a questão das comunidades quilombolas, não é? A Comissão de Indústria e Comércio, que também é uma comissão que debate os grandes projetos que são implementados no Brasil hoje, de desenvolvimento do nosso país, questão das ferrovias, a questão dos vários investimentos em infraestrutura que tem impacto. Então, fazer esse link não é fácil, porque é uma agenda que ainda não se tornou uma agenda central no Congresso Nacional. Não é? Acho que a questão quilombola ela passou, por exemplo, a criar uma espécie de tensionamento aqui no Congresso, mas na medida que ela não passa a ser uma preocupação da instituição em avançar nessa questão, ela é muito difícil de ser abordada. Por isso eu acho que essa quantidade de iniciativas minhas tem a ver com esse histórico, né, de militância negra, e que a produção legislativa não significa necessariamente que a gente tenha conseguido aprovar todas essas iniciativas, que seria importante, mas já cria um ambiente, vamos dizer assim, de permitir um debate extremamente importante. Eu agora apresentei recentemente uma PEC, né, no posto de debate da reforma política, que infelizmente a Comissão Especial não admitiu, não
recepcionou essa proposta, eu apresentei como uma PEC, que é reserva de vagas nas cadeiras do Parlamento brasileiro. Essa é a pergunta que eu ia fazer a seguir. São poucos parlamentares negros no Congresso Nacional. Há uma questão que vem desde a escolha dos candidatos pelos partidos, com financiamento, e também a própria questão também dos próprios negros terem interesse em se candidatar e assumir essa postura parlamentar e até no Executivo. Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu acho que o fato de sermos minoritários aqui, extremamente minoritários, não nos exime de responsabilidades. Eu acho que falta entre nós, os parlamentares negros, que temos aí essa pequena quantidade, mais organicidade. Acho que essa agenda de parlamentares negros ela tem que ser suprapartidária, mas ela tem que ter um caráter, um mínimo de organicidade do ponto de vista das agendas, não é? Essa frente parlamentar que eu presido, ela é constituída de mais de 200 parlamentares. Pela própria quantidade, pode-se inferir de que, majoritariamente, ela é constituída de brancos, que, na verdade, aí entra uma série de contradições que no debate, por exemplo, dos direitos quilombolas, parcela significativa da frente se posiciona contra essa agenda, ou seja, essa é a contradição que nós vivemos. Mas na medida que, eu dou aqui o exemplo das mulheres, as mulheres também é um segmento minoritário aqui, mas pelo grau de organicidade que elas têm, né, do ponto de vista suprapartidário, ela tem conquistado espaço importantíssimo na casa. Você tem hoje a vice-presidência da Câmara, é uma mulher. Você tem uma procuradoria da mulher na Câmara. Você tem uns espaços sendo debatidos. Você conseguiu, pelo menos, colocar o debate e alguns instrumentos no relatório da reforma política, que não conseguimos enquanto parlamentares negros. De um lado, isso. Do outro lado, o movimento social das mulheres tem tido muito mais, vamos dizer, ação sendo desenvolvida de forma articulada a nível nacional. O movimento negro tem tido momentaneamente ações, mas muito desarticuladas nas várias organizações. Não tem um centro que oriente, que unifique, vamos dizer assim, essas ações. Então, eu acho que o fato de ser minoritário aqui, nós poderíamos ter tido uma agenda muito mais incisiva, muito mais, vamos dizer assim, polemizante na casa, se conseguíssemos construir um espaço mais orgânico desses parlamentares, né, que pudessem reunir parlamentares do PT, do PCdoB, de partidos conservadores, inclusive, que tem aqui na casa, mas que são parlamentares que se chamaram, provocados, inclusive, pelo movimento, que tem o seu papel a cumprir, né, cobrar desses parlamentares uma ação mais efetiva. Eu acho que nós poderíamos ter respondido mais adequadamente essa agenda política da população dele. Deputado, para encerrar, hoje nós temos aí, graças à instituição da política de cotas nas universidades, milhares de estudantes negros entrando para o ensino superior. E a gente percebe que muitos têm uma vocação política, estão participando do debate nos partidos e querem futuramente seguir a carreira política, inclusive parlamentar. O que o senhor teria como mensagem para dizer para essa juventude negra que está chegando aí? Olha, eu acho extremamente importante. Eu acho que, inclusive, o movimento negro deveria invadir as universidades para dialogar com os estudantes. E, inclusive, mostrar a ele que o acesso dele pelo sistema de cota na universidade é resultado da luta política do movimento negro brasileiro. Não é? E incentivar incentivar essa necessidade de participação política desde das organizações estudantis, que ali é uma escola, vamos dizer assim, de formação política dessa juventude, né? E eles participarem diretamente do debate da política institucional, parlamentar, ir nos partidos, debater os partidos, questioná-los, se candidatarem. É evidente que não é simples quebrar essa barreira, mas eu acho que se esses jovens são incentivados, eu tenho certeza absoluta que eles terão um papel importante. Eu daria como mensagem isso. Acho que sem o debate, sem a participação da política, nós não teremos chance de construir uma sociedade justa, igual, democrática, sem racismo. Só pela via política organizada, não só a via política institucional parlamentar, também, mas particularmente na política organizando nossa população através das suas diversas organizações. Portanto, é a mensagem que eu deixaria para essa juventude aí que ingressaram na universidade e tem que saber isso. E elas foram para a universidade, não foi por benevolência do Estado brasileiro, foi uma ação política
muito forte, muito organizada, muito sofrida da militância